Eu sou a Ingrid Pereira, tenho 17 anos. E na minha jornada até o agora, eu já vivi muitas peripécias. Entre elas, acabei desenvolvendo projetos de ensino, extensão e pesquisa. Saca só, eu e um monte de adolescente da minha idade querendo revolucionar o mundo com ideias criativas. Eu trouxe um exemplo de um projeto. Esse aqui foi de onde surgem as boas ideias. Eu e mais 3 garotas sentamos e pensamos, por que não levar para as outras pessoas o maior poder que elas têm? Que é o poder do pensar. E a gente criou uma sala de imersão utilizando a maior tecnologia do homem, que é o cérebro humano. Outro projeto muito legal que eu participei foi o Efficient Water. Esse daí foi que a gente, sei lá, assim, sabe? Eu vejo uma região que é muito quente, e lá a gente tem muita dificuldade com água. Daí eu me juntei com mais 2 pessoas, o Rafa e a Érica, e a gente criou uma tecnologia que aumenta a rentabilidade da água nos solos semiáridos. A gente simplesmente olhou para a nossa realidade e disse, será que a gente não pode fazer nada? Esses projetos me ensinaram na prática que, independente da minha idade, eu posso revolucionar muitas e muitas realidades. Bem, parece tão fácil falar assim, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a minha jornada, até o agora, não foi fundamentada apenas nesses grandes eventos, não. E sim nas minhas experiências diárias. Por favor, guardem uma frase. Os detalhes formam um indivíduo. Essa sou eu aos 3 anos de idade. Os meus pais contam que foi uma das épocas mais complicadas de relacionamento entre pais e filha. Sabe por quê? Foi nessa época que eu comecei a ser excluída por crianças da minha idade. Foi bem complicado. Eu comecei a me sentir um pouco mais retraída, eu comecei a ter medo das relações humanas e até mesmo a começar a brincar sozinha. Quer dizer, nem tão sozinha assim. Por favor, prestem atenção na imagem. Na imagem vocês estão vendo uma garotinha de vestido vermelho, que sou eu, e ao meu lado tem a expansão da minha criatividade. Aos 3 anos de idade, eu fiz uma simbologia daquilo que eu sentia mais falta, que era um amigo. E daí eu criei um amigo imaginário chamado Hibs. Sim, os meus pais tiveram medo. Sim, os meus pais pensaram, meu Deus, a minha filha nunca vai ter uma infância normal. Sim, eles tiveram muito, muito medo. Mas apesar de tudo isso, eles resolveram ter empatia pelo meu processo e respeitar o meu tempo de desenvolvimento e de descobrimento. Eu costumo dizer que os meus pais me permitiram ser. Em nenhum momento eu sofri inibição só por ser criança. Já que meus pais estavam com tanto medo, eles decidiram se fazer ainda mais presente na minha jornada. O Hibs, mais tarde, ele se tornou a minha principal ferramenta de competência comunicativa. Se eu estou conversando aqui com vocês agora, isso aqui foi construído pela permissão que os pais deram a uma criança que criou um amigo imaginário. Eu fui passando por vários desdobramentos. Entre eles, teve uma época que foi bem complicada, admito. Foi quando meu pai teve um caso seríssimo de depressão. Eu tinha 8 anos de idade. Eu não sabia o que era depressão. Eu não sabia nem o que era suicídio. Mas a minha casa estava muito estranha, sabe? E se vocês me perguntarem agora, um mini hábito que eu não abro mão, eu vou dizer que é o diálogo aberto com os meus pais. Só que naquele momento, era perceptível que as coisas mudariam. Eu não sabia o que era depressão. Mas eu queria fazer alguma coisa. Porque eu queria a minha família de volta. E foi aos 8 anos de idade que eu tomei uma decisão. Eu quero ajudar o meu pai. Numa festa do Dia das Crianças, eu visitei um lugar chamado igreja. Lá eu me senti muito acolhida e muito abraçada, não só por palavras, ações, mas gestos, sabe? Pessoas, relações humanas. E eu disse, pera, se eu pegar essa sensação de me sentir acolhida e levar para o meu pai, vai que ele se sente bem também. E eu cheguei em casa numa esperança só. Enchi pra caramba o saco do meu pai. Pai, o senhor precisa ir comigo lá. Pai, o senhor tem que conhecer. E o olhar dele era tipo... uma criança tentando me ensinar alguma coisa. Eu tô com depressão, minha filha. E foi insistindo muito, insistindo. E uma semana depois, meu pai foi comigo. Eu sei que naquele momento, ele foi porque eu pedi pra ir. Mas 3 meses depois, o meu pai estava indo por conta dele. Hoje, a minha família é reestruturada graças a uma criança que foi ouvida aos 8 anos de idade. Eu costumo dizer que eu não tenho uma dívida com os meus pais. Porque naquele momento, eu não pensei, eu vou ajudar o meu pai porque eu preciso que ele fique bem para trabalhar, para pagar a minha escola. Eu vou ajudar meu pai, velho, porque, meu Deus, eu quero minha família bem para conseguir ter uma jornada legal e tranquila. Não.
Eu pensei, eu quero ajudar o meu pai porque ele é o meu pai. Sabe aquela coisa de adultos pais chegarem para os seus filhos e falar: filho, o pai está cuidando de você para que no futuro você faça a mesma coisa comigo. Vai ser uma troca equivalente. Isso nunca pode se tornar uma dívida. Não é uma obrigação retribuir o amor que os nossos pais nos dão. Sabe? É por amor. E eu aprendi muito isso aos 8 anos de idade. Bem, eu fui crescendo e passando por muitos e muitos desdobramentos, é claro. Mas ser ouvida, independente da minha idade, ter espaço, independente da minha idade, me fez sentir e viver 2 momentos importantes. O primeiro foi que aos 12 anos de idade, eu me dei conta de que o Ribes ele não era só um amigo imaginário, e sim a minha consciência. O Ribes ele estava aqui do meu lado, daí eu decidi trazer ele para dentro de mim. E aos 12 anos de idade, eu percebi o quanto ele era importante e o quanto ele fazia parte da minha trajetória. O segundo momento foi aos 15 anos de idade. Eu me dei conta de que eu não sabia o que era ser eu. Normal, né? Mas eu não parei nisso daí. Eu tive esse reconhecimento interno e eu fui assim, quer saber? Então, o que é ser eu? Só que para uma construção, a desconstrução ela vem naturalmente. E um detalhe que marcou essa minha caminhada de descobrimento foi o despertar. Bem, 8 de abril de 2018. Eu estava tentando estudar, mas eu não conseguia me concentrar. E eu estava muito frustrada, porque eu também estava com sono. E é aquela coisa que vem, e você fica, meu Deus, eu tenho prova amanhã. Só que eu não conseguia estudar. E daí eu decidi deitar um pouco. Quando eu deitei, eu não conseguia dormir. Aí eu pensei, relaxa, é insônia, você vai passar a noite acordada, então é melhor voltar a estudar. Quando eu voltei para estudar, eu ainda não conseguia me concentrar. E eu entendi que não era o meu corpo que estava cansado, mas era a minha mente. A minha mente ela estava sobrecarregada. E daí eu parei e disse, pera, tu ia estudar para um monte de coisa, tu ia fazer um monte de anotação para aprender um assunto. Por que tu não aprende mais sobre você? E eu comecei a me perguntar, como é que você se sente, Ingrid? E eu peguei um caderno velho que eu tenho lá, tenho lá na minha casa. E eu comecei a escrever como é que eu me sentia. E daí foi dando páginas, na verdade nesse dia, foi 50 minutos de escrita, e quando eu terminei tinha uma folha inteira escrita sobre mim. Nessas páginas tinha escrito coisas que eu ignorava naturalmente, coisas que eu tinha vivido há 3 semanas atrás e que ainda estão influenciando o meu estado naquele momento. E eu parei e fiquei tipo, como assim? Lá na minha casa a gente tem um devocional, que é um livro que tem várias mensagens legais para você despertar no seu dia. E daí eu peguei, li uma mensagem porque eu fiquei muito assustada com o que eu tinha feito. E aí eu consegui dormir. No outro dia, eu acordei mais cedo. Eu vou à escola às 7. Eu acordei às 5 para ficar até às 6 fazendo isso e ver como é que meu dia iria ser. Fiz isso, fui para a escola. O meu dia foi como qualquer outro dia, mas a noite foi diferente. Eu não estava esgotada. Minha mente não estava sobrecarregada. Eu ainda estava Ingrid. E eu consegui dormir naquele dia. E assim foi passando, eu fui fazendo esse processo e tal. E eu construí o que eu chamo de despertar diário. Todos os dias eu tento fazer esse encontro comigo mesmo. O meu despertar diário ele foi super importante, porque a partir da minha autoanálise, eu comecei a respeitar o meu processo. E no meu kit de sobrevivência, entrou o meu silêncio, a minha pausa e a minha meditação. Só que não adianta eu chegar para você e dizer, olha, leva o despertar diário que vai dar tudo certo. Não, vai ser uma propaganda falsa. Cada pessoa aqui presente tem o seu próprio tipo de despertar. É um processo lento, gradual, progressivo e totalmente individual. E nem sempre dá certo, por isso que você vai se descobrindo. Só que nesse despertar diário, eu tinha 15 anos e tinha outras coisas envolventes na minha jornada. 15 anos, aquela pressão para você decidir o que você vai ser para o resto da vida. E eu ficava, meu Deus do céu, E é a minha questão do tempo. Bem, vocês sabem me dizer qual é a previsão do tempo de hoje? A previsão do tempo do agora é a previsão existencial. O tempo está passando e ele é um bem não renovável. Naquele momento eu fiquei, pera, eu tenho meu tempo, eu tenho a minha trajetória, mas o que fazer num tempo que está passando? É necessário despertar. E foi daí onde surgiu o despertar diário. Quando eu me dei conta do meu próprio tempo, aqui estava vindo o efeito manada, que muitos adolescentes lá fora estão sofrendo com pressão social para decidir o resto da vida. E
com 17 anos, por exemplo. E aqui estava vindo o efeito manada e eu estava tipo, meu Deus. E quando eu despertei, o efeito manada passou e eu fiz assim. E aqui estava a minha trajetória. Quando você desperta, você acorda para si e acorda para a sua própria rota. Agora eu tinha a minha própria rota para seguir. Mas e o que fazer nessa própria rota? As coisas ficam mais complicadas quando você sai da zona de conforto. E uma coisa que eu percebi foi que eu estava na fase juvenil. E o que marcou meu despertar na minha fase juvenil foi a minha abertura mental quanto ao meu tempo de descobrimento intrapessoal. Mas lá fora, não tem isso não. Era muita falta de empatia da minha parte viver isso dentro da minha casa e chegar lá fora, me encontrar com os meus amigos, com as pessoas da minha idade e não ter nada disso. Olha, deixa eu explicar uma coisa. A fase da adolescência é a ponte entre a fase infantil e a fase adulta. Se essa ponte cai, fica sem caminho. E como é que você quer dar o próximo passo para a fase adulta se você não vai ter o passo anterior? Um pai que aponta o dedo para o seu filho e diz que ele é responsável só porque ele é adolescente, não espere um adulto responsável, porque é um processo. É o ciclo da vida. Eu sou adolescente, eu não sou adulta, mas em nenhum momento eu quero ser chamada de irresponsável por causa disso. Porque os meus pais me confiaram desde cedo uma missão, que é a missão de ter ética, moral, dos meus valores, do que eu posso desenvolver e do que eu posso fazer. Então não me diga que eu sou irresponsável só porque eu sou adolescente. Quando eu fui entendendo isso, me veio uma palavra muito legal, com seu sentido na prática, que é a maturidade. Mas espera aí, antes de eu falar sobre isso, eu tenho certeza que alguém, até você que vai estar assistindo esse TED Talk agora, eu tenho certeza que quando você viu o meu título, Maturidade não vem com a idade, você pensou, meu Deus do céu, quem é a pessoa brega que vai utilizar isso? Todo mundo sabe que maturidade não vem com a idade. Mas será mesmo que as pessoas sabem? Se tornou algo tão vazio lá fora, todo mundo diz que maturidade não vem com a idade. Mas a maturidade, ela não vem com a idade porque ela é um processo lento, gradual, progressivo, individual, assim como o despertar diário. E a maturidade é o que você faz com o tempo que está passando. Não é a quantidade de experiências boas ou experiências, sei lá, que você usa depois para contar a história. Não vem com a idade. Não vem. Maturidade é atitude. É o que você faz com as coisas que estão ao seu redor. Isso foi o que eu aprendi entendendo o que era maturidade. Quando eu me dei conta da minha própria maturidade, que era respeitar também o meu processo, eu fui para outras correntes. Por exemplo, a questão do ser. Peraí, mas antes de eu falar do ser, deixa eu falar uma coisa. A maturidade, ela possui 3 pilares. A maturidade é construída no indivíduo, a maturidade é construída pelo indivíduo e a maturidade é construída durante toda a vida do indivíduo. Então, se você encontrar uma pessoa que levanta a mão e diz, eu sou a maturidade pura, eu já vivi séculos e séculos e eu sei de muita coisa, desconfie dessa pessoa. Porque a maturidade, ela nunca acaba. Mas eu agora entendi o meu tempo, entendi que eu estava na minha própria trajetória, mas como é que eu iria tomar minhas decisões? As minhas próprias decisões. Era mais complicado estar numa trajetória própria, sabe? E daí eu fui me dando conta de algumas palavras-chave, como por exemplo, ser. Olha, vem cá, ser, você é. Não me diga que você é, será que sou? Será que penso que sou? Quem será que sou? Não, você é. As coisas ficam bem mais fáceis quando você confirma isso para você mesmo. Você não precisa esperar nada chegar, por exemplo, na minha idade. Eu não preciso esperar a faculdade chegar para me tornar alguém. Eu já sou alguém agora. E isso é mais do que fundamental para eu começar a minha jornada, iniciar a minha missão e continuar na minha trajetória. Outra coisa legal foi a questão do estar aqui e estar presente. Por favor, quem está aqui, levante a mão. Quem está presente, levante a mão. Que massa! Só que estar aqui é diferente de estar presente. Todo mundo está aqui, mas pouquíssimos estão presentes. Presença é posicionamento. Tu está na tua trajetória, mas beleza, agora você tem que andar nela. E andar, se posicionar para poder saber qual a rota, qual caminho seguir, é bem complicado. Posicionamento é tipo o sol. O sol está lá e o sistema solar está lá. Se o sol sai de cena, o sistema solar faz isso aqui, ó. Quando você se posiciona na sua trajetória, na sua jornada, você consegue visualizar as coisas que podem acontecer na sua vida. Não significa que você vai ter controle de tudo. Por favor, estamos falando de realidade.
mas significa que você vai estar ciente do que está acontecendo. E isso também é maturidade. Mas não adianta só estar presente na sua jornada. Você precisa também ter uma coisa que eu chamo de espírito de ousadia. Sacou? Espírito de ousadia é a autenticidade. Mas não é só isso, sabe? Como ensinam muito na alta performance, por exemplo. Não é só isso. Você precisa se posicionar na tua jornada, mas você precisa utilizar a sua essência a seu favor para você também estar presente nas demais jornadas. Sabe marcar a vida do próximo com a tua jornada? É mais ou menos isso. Então, o espírito de ousadia exige coragem. Existe muita coragem. E é o que eu mais utilizo para me manter aqui, mediante a vocês. Me destacar com a minha essência, com o que eu tenho para oferecer. Por muito tempo, eu pensei sobre isso. Tudo que eu trouxe essa noite são frutos do que eu costumo estudar atualmente, analisando o meu passado. Porque eu enxergo o meu passado não como algo que passou, mas como algo que faz total efeito em mim. Sabe? Eu sou resultado. Eu sou resultado de pessoas. Eu sou resultado de humanos. Eu sou resultado dos meus pais. Eu sou resultado da minha família. Eu não cheguei aqui à toa. Eu sou formada por detalhes. E a minha construção humana, ela é fundamentada nos detalhes que eu vivi, que eu vivo todos os dias. Certa vez, eu ouvi de uma pessoa: você está à frente do seu tempo, garota. E eu olhei para a pessoa e disse: eu não estou à frente do meu tempo. Eu me encontro no meu próprio tempo. Obrigada pela atenção.